Minha cara, minha nobre família conquistense, família baiana, família brasileira. Vejam só, nós não podemos entender política como algo especial para nós ou para nossa família, exclusivamente. A política cabe a quem esteja no comando dela criar condições para que todas as pessoas vivam bem, ricas ou pobres. Ora, se os ricos têm o poder financeiro, que isso já vem herdado desde quando se começou o Brasil, porque existem pessoas no Brasil que elas são donas de tudo durante os séculos. Evidentemente que só por um descuido muito grande essas pessoas vão perder algum tipo de espaço e de poder na comunidade. Não é verdade? Porque eles têm o básico, a garantia da terra, da propriedade, da casa e do dinheiro. Não tem como dar errado. Do outro lado, existe também uma outra parte de cidadãos que eles não têm nem a terra, nem a propriedade, nem o poder e nem herança, absolutamente nada. Ele tem apenas o sangue, o suor e a lágrima para vender e receber em troca disso algum tipo de remuneração. Sendo assim, uma república, uma democracia, ela tem que trabalhar para que essas pessoas, ainda que seja equitativamente, tenham algum tipo de melhoria. E o básico, no mínimo, que é a educação, a saúde, o transporte, a assistência social. São prerrogativas de qualquer comunidade cristã. Embora, infelizmente, sentimos na comunidade que se diz cristã na igreja, não corresponda a essa realidade quando o fato acontece. Muito pelo contrário. Então, quando você vota, você tem que votar em quem faz as coisas coletivamente. O individualismo na política não resolve absolutamente nada, mesmo porque só resolve o problema do individual, do apadrinhado, do apaniguado. Não transforma absolutamente nada. E quando eu digo isso, é porque as atitudes que o governo tem que tomar é aquela atitude de amplitude que atinja todas as pessoas da comunidade, da cidade, dos municípios, do país. Por exemplo, quando se criou no Brasil a ideia de expandir as universidades federais para o interior do Brasil, foi uma medida assertiva do governo Lula. Hoje, nós temos 126 cidades do interior do Brasil que possuem ou universidade federal ou campus avançado dessas universidades, levando orçamento federal para lá, levando educação, levando trabalho técnico e congregando com a comunidade. Do outro lado, institutos federais de educação, que só o presidente Lula criou 110. Junto com Dilma e tal, o Brasil hoje tem mais de 300, porque no governo Fernando Henrique também tinha alguns. Ora, com isso você vai tendo profissionais qualificados em algumas cidades do interior. Eu falo, meus caros e minhas caras, aqui da Bahia. Então, nós temos o Instituto Federal de Educação em Vitória da Conquista, em Poções, em Campo Formoso, em Macaúbas, em Guanambi, enfim, algumas cidades baianas são contempladas com isso. Temos escola de medicina em Vitória da Conquista, em Jequié, em Itaberaba, em Paulo Afonso, em Juazeiro, né? Em Brumado, Guanambi, Luiz Eduardo Magalhães, e além de, sem falar aqui Teixeira de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana e tal, são escolas de medicina que vieram para resolver ou minorar
o problema que o Brasil tinha com a quantidade de médicos. Antes disso, o governo Lula trouxe de Cuba, que exporta médico para o mundo todo. Porque tem gente que imagina que é aproximação de amizade entre o presidente e o governo cubano. Não é. Cuba hoje tem médicos na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na África, em vários países do mundo. Eles emprestam esse serviço e aquele país que contrata paga. E o Brasil tinha esses cubanos aqui. Hoje tem alguns que resolveram ficar por conta deles no governo, mas houve uma pressão muito grande dos médicos brasileiros para que os cubanos abandonassem esse trabalho. Ou seja, são médicos mercenários que se preocupam apenas em ganhar dinheiro, mas não se preocupam com a saúde pública. E outra, um país continental como o Brasil tem espaço para todo mundo. Quando você pensa, por exemplo, que a integração regional do Brasil é algo importante, porque você desenvolve todas as regiões sem prejudicar as regiões que já são desenvolvidas. Porque no passado, o Brasil fez a opção para desenvolver a região sul e sudeste e esquecer do restante do Brasil. O centro-oeste, o norte e o nordeste ficaram para depois. E você não pode fazer isso com o povo, com gente, porque você perde o compasso da história. Então, falando isso, é que eu quero que vocês entendam uma coisa que nós vamos bater nessa tecla aqui, porque entendemos que estamos aqui fazendo educação política para você que não tem tempo de prestar atenção. Então, raciocine comigo. Você que tem uma pequena propriedade, uma fazendinha de um acre, menos de 5.000 metros quadrados. Se você tiver água, você consegue sobreviver com sua família, uma família de 4 pessoas, a vida inteira. Você tem tudo se você quiser. Você tem proteína, você tem agricultura, você tem café, você tem mandioca, você tem peixe, você tem porco, enfim, você tem frutas, você tem tudo, inclusive energia elétrica e gás. Tudo você mesmo pode fazer. Agora, para que você faça isso, você precisa ter o capital. Esse capital você não tem. Por isso é importante o governo chegar e apoiar a agricultura familiar, onde a família desenvolva algo e que o próprio governo estadual, federal e municipal compre de você e com isso você movimenta a economia. Isso é projeto de país. Que o país é uma comunidade, nós não podemos ter diferenças, né, entre os que têm e os que não têm. Nós temos que criar condições para aqueles que não tenham nada, tenham alguma coisa, para não viver dependendo e se humilhando eternamente para aqueles que têm alguma posse. Baseado nisso, é que eu vou mostrar um vídeo aqui de uma moça muito simpática, ela dizendo por que fez. Porque você não precisa votar num presidente, um candidato, um deputado, um vereador, um prefeito por ser bonito ou bonita. Não é isso que importa. Tem que ver como ele está compromissado em resolver os problemas da comunidade sem ter apaniguado ganhando dinheiro público. Esse aqui é o objetivo. Se o presidente Lula não tivesse colocado para valer o projeto da transposição das águas do Rio São Francisco, está faltando apenas 1,2% para ser concluída, você não teria 12,5 milhões de pessoas no Nordeste beneficiadas pela água. Você talvez não teria o Pernambuco como o maior produtor de uva na cidade de Petrolina do Brasil. Por quê? Porque faz 3 colheitas no ano. Juazeiro do lado, também na mesma batida, com a produção de manga, de uva e de vinho, cujos aviões saem de Petrolina lotados para abastecer o mercado da América
e da Europa. Tudo isso é fruto do São Francisco. Então, você sabia que tinha um rio do lado, mas ele não chegava em todos os lugares, como não chega ainda. Mas ele contribui para que 12 milhões e meio de nordestinos tenham o poder de ter essa água e ter o cuidado com o seu lado. E com isso o progresso veio. E hoje você tem no Ceará, que é o estado que mais aprova alunos no Instituto Técnico de Aeronáutica, o vestibular mais difícil do Brasil. Mas foi tanta aprovação do Ceará que o presidente Lula resolveu fazer e já está pronto. Deverá ser inaugurado. Aí eu acredito que, como o presidente não pode inaugurar a obra agora no período eleitoral, que será inaugurado depois das eleições, o Instituto Técnico de Aeronáutica no Ceará. Então, entendam bem o que é o resultado da política pública, que aí melhora a situação de todas as pessoas. Mas vamos ver aqui a simpática moça explicando o porquê da sua atitude política. Fiz o L com força. Levei várias pessoas a fazerem o mesmo. E eu não tô comendo picanha todo dia. Sejamos honestos. Quando o brasileiro pôde comer picanha todo dia? Brasileiro não. Quando, no mundo, alguém pôde comer picanha todo dia sem ser parte da elite? Não, porque não é só no Brasil, não. Vai ver o preço da carne lá na Europa, você cai pra trás. O Lula exigiu demais das pessoas quando ele usou picanha como uma metáfora pra dizer: a vida vai melhorar. A sua vida melhorou, Aline? Não, a minha vida continua a mesma. Eu continuo tendo teto, eu continuo tendo comida todos os dias, eu continuo tendo água, eu continuo tendo eletricidade, gás, vestimento, eu continuo tendo tudo que eu sempre tive. Porque essa luta nunca foi por mim e provavelmente nunca foi por você. É claro que eu quero uma vida melhor. É claro que eu quero prosperar. Todo mundo quer. Eu não fiz votos de pobreza. Mas neste momento, riqueza pra mim é saber que 24 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. Que quase 10 milhões de pessoas saíram da linha da miséria. Me agrada saber que, assim como eu, quando uma mãe leva seu filho no médico e ele diz que o filho precisa tomar tal medicação, essa mãe tem essa medicação para dar. É, porque no governo Bolsonaro, 95% da medicação da farmácia popular foi cortada. Lula restabeleceu a ordem dentro da farmácia popular, trouxe de volta, reconstruiu esse programa e ainda adicionou 40 novos medicamentos. Incluiu absorventes e fraldas geriátricas. Eu me sinto riquíssima ao saber que eu ajudei a eleger um presidente que colocou no SUS uma medicação que uma dose custa 11 milhões de reais. Essa dose foi aplicada em fevereiro de 2025, se você duvida, é só dar um Google. No governo Bolsonaro, eu tinha energia elétrica. No governo Lula, eu continuo tendo. Mas 17 milhões de pessoas não tinham, e agora tem, através do programa Luz para Todos. Isso me ilumina. Há 3 anos, a minha filha passou no vestibular, na faculdade que ela queria, e eu sentia um orgulho, uma felicidade, e saber que graças ao ProUni, mais de 3 milhões de famílias sentiram o mesmo. Isso me deixa... Saber que em 2019, antes da pandemia, o índice de desemprego era de 12,9% e hoje é de 5,6%, me deixa muito feliz. Sabe, uma carinha de orgulho do tipo, eu participei disso. Eu votei no Lula. Fiz o L com força. Levei várias pessoas a fazerem o mesmo. E eu não tô comendo... Pois é, a opção dela aí, eu apenas usei aqui como ilustração do nosso vídeo para dizer o seguinte: o que nós precisamos continuar lutando é pelo progresso coletivo. No momento que nós alcançarmos isso, tudo vai ficar bom para todos. Enquanto você não estiver fazendo distinção, diferenças entre pessoas, se você continuar fazendo isso, você nunca terá um país do jeito que você gostaria, de viver sem muros. Todas as casas, via de regra, no Brasil são muradas. Mas se nós tivéssemos dividido todas as nossas riquezas de uma maneira equitativa, não precisaríamos disso. Não existe um cidadão ruim, existe um cidadão mal formado, mal educado. Por quê? Porque lhe falta o mínimo necessário. A partir do momento que você dá isso, que você permite isso, quando eu falo dar Estado, não é você dar uma coisa a uma pessoa ali isoladamente, que não estou dizendo que não deva dar, mas não vai resolver o problema. Vai resolver quando você colocar as políticas de melhoria para todos. Aí a receita, com certeza absoluta,
dará certo. Bom dia.